sempre uma vontade minha de trabalhar, mas na primeira passagem tinha muita coisa para fazer na TV, em função dos jogos, viagens, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro que a TV Bandeirantes cobria, então não dava muito tempo. Agora eu estou morando aqui em São Paulo, mais próximo aí da TV e da rádio, vai dar para conciliar as duas coisas e levar informação e conhecimento para os nossos ouvintes, né? E ter uma ligação mais direta. Eu conheço o Ulisses há uns 20 anos aí, mesmo antes de trabalhar com televisão, no Grupo Bandeirantes. Ele é meu amigo particular e ele disse que eu vou me divertir e me emocionar muito na rádio, pelo tamanho da audiência da Rádio Bandeirantes, pelo público que a gente alcança, que é um público muito próximo, que responde no nosso dia a dia. Então, obrigado aí pelo carinho de vocês, e vamos seguir em frente na luta para ser a número 1 do Brasil. Edmundo chegando aqui na Rádio Bandeirantes, 10 em ponto final no Jornal Gente desta quinta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá. O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, pessoal. Nossa, que sufoco, quase que eu não entro. É isso que dá, você ficar dependendo de computador e dessas coisas todas, né? Pois é. Mas enfim, consegui. Muito bom dia para todos vocês nesse dia 14 de outubro de 2021. Você que está aqui sintonizado na Rádio Bandeirantes de Campinas, acompanha a partir de agora Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação da Rose Guglielminetti, minha, Zezé de Lima, mesa de som Leandro Renato, central técnica Lucas Pessoa e Gil Kleber. Olha, dá para você nos acompanhar também no bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, lá notícias fresquinhas ao longo do dia, e também nos aplicativos Band Rádios, claro. Olha, no YouTube nós estamos no seguinte endereço, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, e também estamos no Facebook em 2 endereços, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. Ô Rosemaria, muito bom dia, filha. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Na verdade, você estava querendo dar o golpe, né? Não estava querendo entrar Olha, trabalhar, né? Menina do céu. Né? Mas graças a Deus você voltou, porque imagina eu sozinha aqui. Coitado dos ouvintes. Vai, você ia fazer isso com o pé nas costas sozinha, tenho certeza. Aliás, um dia eu vou dar esse golpe e ficar aqui assistindo, tá? E mandando participações. Combinadíssimo? Não, de jeito maneira, porque nós já vamos ter que fazer isso no final do ano, né? Nós vamos ter que tocar a vida sozinhas no final do ano. Então, se quiser dar um descanso, né? Nós vamos ter que ficar sozinhas. Mas é ruim pro ouvinte, eu acho, né? É bom sempre ter 2, 3 pessoas participando do programa para poder ter diversidade. Eu tô com o nariz meio fanhoso. Tô vendo, Covid? Eu espero que não seja, Zé. Eu espero que não. Porque você andou saindo, andou indo pra farra? Não, pra farra não, eu fui pra igreja, né? No final de semana. Pra você é quase farra a igreja, tanto que você gosta da igreja, é quase farra. Assim, o que uns gostam do bar, você gosta da igreja, só vareia de gosto. Eu acho que é. Outro dia eu dei risada, porque eu gosto de série também, né? E eu sou viciada mesmo.
E Também. o professor estava dizendo, numa live de um psicanalista, ele falou assim, gente, eu sou um adicto. Aí eu falei, gente, eu acho que eu sou uma adicta também em relação às séries, em relação à igreja, eu preciso mudar isso. Eu acho assim que o lance das séries é para você tirar a cabeça do lugar onde você não quer que ela esteja. Então você se entretém. É um entretenimento, assim, você fica envolvido naquelas histórias e tudo mais. E eu gosto de policial, né? Pois é, aí fica mais tensa, né? Axe, Maria, Noruega que eu diga. Aliás, Noruega ontem, aquela história lá do atentado terrorista, né? Um cara matando 5 com arco e flecha, mas meu Deus, o nego tá inovando, né? Tá. Eu acho que as pessoas estão, você já fala que elas estão loucas, né? Eu acho que elas estão Eu acho. muito doentes. Ontem eu entrevistei, como eu falei, o Ivan Capelato, e nós falamos sobre ódio, raiva e medo, né? E que é isso que leva as pessoas a terem isso. E Zezé, o segredo de tudo, sabe o que é? São pessoas muito mimadas e os pais não estão dando conta de educar, de dar limites, e os pais também não colocam o desejo deles. Por exemplo, tem uma criança que não quer escovar o dente. E aí você você não escova, vai almoçar, você chama a criança ou o adolescente para almoçar. Aí ele não quer vir, aí você fala, não vamos arrumar briga não, deixa ele lá. Só que essa pessoa vai se tornar uma pessoa com pouca capacidade de frustração, não vai saber conviver com o outro, vai transformar isso em ódio, todo mundo vai ser o inimigo dele, e nós temos uma sociedade doente. Então, basicamente, isso que nós estamos vivendo hoje foi uma falha na formação dessa criança que os pais abdicaram. Você acredita? Não é duro isso? Eu acredito, minha filha. Eu, Maria da Glória aqui, não pude exercitar isso muito de tolerância, limite à frustração, não. Porque lá em casa era assim, pau, pau, pedra, pedra, entendeu? Era assim, vem. Se não fosse. Não tô falando para nenhum pai fazer. Mas lá em casa tinha vara de marmelo, cordão de ferro, chinelo havaiano, e dependendo da gravidade da sacanagem, aí era uma dessas 3 ferramentas que era utilizada. Então, assim, quer dizer, nada a ver você agredir criança, não é isso que eu estou dizendo. Mas é necessário, acredito eu, não é só insistir, é que dá trabalho, Rose, educar dá trabalho. Criança, quando quer ser chata, não é que ela é chata, ela é um pé. Quando ela resolve atrapalhar o almoço de todo mundo, ela atrapalha o almoço de todo mundo. E é isso, mas educar é isso, sabe? É isso, dá um trabalhão danado. E eu vejo que os meus netinhos, né, pelo amor de Deus, e vi com os meus filhos como foi, mas o negócio era assim, escovar os dentes. Ai, não quero, vai escovar os dentes já. E aí, eu acho que tem muito lance de estar você e seu marido, né, se houver 2, na mesma sincronia, porque é necessário um desdizer o outro, um não passar a mão na cabeça enquanto que o outro vai lá e... Né? Então, era assim, por mais que eu discordasse, ou por mais que meu marido discordasse, o que um falou é aquilo, vamos. Aí depois a gente... eu vivi uma experiência, a gente já vai para as notícias, mas isso também é importante, porque isso tem a ver, inclusive, com... Isso é papo ódio, de menina. O Rodrigo, se estiver ouvindo, deve estar mordido com a gente. Mas não é papo de menina, não, Zezé, porque esse ódio nas redes sociais, o que o psicanalista colocou, ele falou assim, por isso que você vai ter o ódio contra o índio, o ódio contra o negro, o ódio contra o homossexual, e esse ódio, ele sai da esfera mental e ele vai para a prática. Quando você bota fogo no índio, quando você persegue alguém, quando você usa o arco e flecha para poder matar as pessoas, entendeu? Porque você tem o ódio, você vai extravasar isso. Mas eu me lembro que uma vez, eu com a Luísa, eu comprei um presente para ela que foi bem caro, mas bem caro mesmo. E a gente ia num aniversário, Zezé, e eu falei para ela, não leva, porque a menina vai querer esse brinquedo. E a menina tinha um problema psicológico, sabe, assim, de saúde mental. A Luísa, quero levar, mas ela queria levar para mostrar, sabe? Aí eu disse para ela, tá, você quer levar? Só que se a menina quiser, você vai dar. Zezé, eu lembro que era uma fortuna mesmo, assim, o presente pro meu salário, né? Aí ela levou.
que aconteceu? A menina ficou sem o presente. Ficou sem o presente, deixou lá e eu não comprei outro. Aí pergunta pra mim se alguma vez eu visto Nevermore. Presentes que ela tinha ganho para outras. Nunca mais. Aprendeu lição, entendeu? Eu não bati, mas eu deixei muito claro quais eram os termos do nosso acordo. É isso. Né? Agora, esse lance da religião, né? O cara parece que tinha se convertido aí ao islamismo, ele estava já sob observação da polícia, né? Esse cara lá da Noruega. E assim, a sensação que eu tenho é de que essa intolerância religiosa, assim, gente, os próprios muçulmanos, eles têm uma raiva disso, porque isso vai fazendo com que o estigma ainda cresça mais. Já existe uma coisa, porque a gente vê os grupos terroristas, a gente vê os terroristas de uma forma geral agindo assim, e aí a gente vê esse tipo de radicalismo que não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com poder, isso tem a ver com exercitar a tua vontade, né? E usam isso como uma fachada e acabam ferrando com todos aqueles que de fato professam a fé. Isso eu acho, assim, extremamente complicado, viu, Rose? Mas você falou em índio, botar fogo em índio, sabe o que eu lembrei? Eu li esses dias que aqueles adolescentes, um dos adolescentes que colocou fogo no índio Galdino, lá em Brasília, naquele ponto de ônibus, uma história, assim, trágica, que eu acho que quem soube daquilo nunca mais vai esquecer. Ele trabalha hoje, me parece que com um deputado no Congresso Nacional. É complicado, né? Vai ver. Então, exatamente. Zé o Edivalmir, ele diz assim, meninas, isso não é falta de psicólogo. Eu mesmo, ele diz assim, a minha avó tinha contratado pelo menos 3 psicólogas. E ele lembra o nome delas até hoje. A dona Sandália Havaiana, a dona Vara de virar tripa e a dona Ó que eu tinha na mão. Não cresci revoltado, sabe o motivo? Ela corrigia e explicava o motivo, a razão pela qual eu havia sido punido. Simples assim. Eu achei engraçado, dona Sandália Havaiana. Mas assim, Edivalmir, a gente sabe que essa prática de bater, ela é uma prática que o efeito dela pode ser muito nocivo também em outros aspectos. Então, por isso que se trabalha com essa questão dos limites, não é não? Sim, assim, agora vai comer, agora é hora de comer, né? A questão, muito provavelmente a tua avó tinha autoridade para fazer isso com você e para determinar as coisas, porque, por exemplo, o almoço devia ter uma hora, 11h30 o almoço devia estar servido também. Isso daí é ruim, assim, em termos, quem não tem disciplina, isso é um inferno, porque aí pro cara, ele também vai ter que se educar para ser uma figura ali que cumpra os horários, que faça... É essa a diferença. Então, quando você não faz, não tem como você educar se você não der o exemplo. Não tem como. Então, se você diz o almoço é 11h30, para você ser respeitado e todos estarem ali nesse horário, você também tem que se educar para que esteja ali às 11h30. Não às 11h30 fazer alguma coisa. Então, é uma coisa mais complexa, sabe? Eu acho que nossos pais, eles tinham autoridade porque eles cumpriam com a palavra deles. E eu acho que é isso. E os pais de hoje também não cumprem. Eu lembro que a gente tem sempre promessa e promessa. Você tem que obedecer, cumprir, mesmo você não querendo. Mas eu acho que hoje, Zezé, em relação à educação, o psicanalista também falou sobre isso. Ele falou assim que, por exemplo, criança que enfrenta uma certa agressividade, um bullying na escola. Aí o pai fala assim, desce a mão nessa criança. Isso também não é educação. Por quê? Porque você está ensinando essa criança a odiar, a se defender através da raiva. Não é isso. É você dizer para o filho, olha, ele está errado, mas você aqui em casa, você tem nosso apoio, você não é isso que ele está falando. É você encher esse filho de confiança e
de sabedoria, autoestima, para que ele possa resistir a essas questões, né? Então, é de você abraçar essa criança, de você ser um pai ou uma mãe bons, no sentido de dele sentir segurança com você. Agora, tem sim que corrigir criança. Por exemplo, uma criança que você percebe que ela é mal educada, castigo, põe lá no quartinho, põe lá no lugar para poder pensar, porque castigo você não está espancando. Mas ela o castigo olha, nesse momento, com esse comportamento, você não tem condição de conviver com outras pessoas. Então, se você quer continuar assim, fique só com você, que você não vai estar causando dano para mais ninguém. Bom, enfim, olha, Rose, vamos agora falar de outras coisas, porque senão você vai ver só o que vai acontecer meio-dia. Come, minha filha. Rodrigo Neves, vocês não fazem ideia do que é Rodrigo Neves. Terrível esse moço. Bom, Rose, ontem passou então aquele projeto do Executivo para dar um auxílio de R$ 1.500, que a gente não achou que fosse uma Brastemp, mas enfim, né? É o que a Prefeitura pode ajudar e foi feito. Mais alguma coisa? Não, a gente já estava esperando que seria aprovado mesmo, né, Zezé, esse projeto. Sim. Não tinha dúvidas, né? Agora o prefeito deve sancionar nos próximos dias e as pessoas que vão ter acesso são pessoas que têm até meio salário mínimo de per capita, tem que morar em Campinas, tem que ser morador de Campinas, né? E tem que ter até 18 anos e os pais têm que ter a comprovação do atestado de óbito de que esse pai ou essa mãe ou responsável tenha morrido de Covid-19, né? Bom, Zezé, o que a gente tem é a taxa de internação de Campinas caindo bastante, né? Ontem nós estávamos com 59%, isso 59%, com poucos leitos. A gente não tem mais aqueles 400 leitos que nós tínhamos no começo do ano. Ontem nós tínhamos aqui em Campinas, deixa eu pegar aqui os dados, 184 leitos só. Então, de 420, hoje nós temos 184. Desses 184... Menos da metade. Menos da metade. Nós temos aí pelo menos quase 90 leitos livres desses que estão disponíveis. Ou seja, é uma taxa bem bacana. Nós tivemos 406 novos casos, mas isso no intervalo de 5 dias, que foram sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, também está uma média aí baixa de novos casos. E tudo isso, gente, reflexo da vacinação, né? Bom, e nisso daí a gente não pode deixar hoje de comemorar 100 milhões de pessoas no Brasil completamente imunizadas, né, Rose? Enfim, com as 2 doses. Isso é um avanço e tanto. Isso significa ainda menos de 50%, né? Sim, 47%, é isso? 47%. O ideal é que nós cheguemos a 90%, mas quando comparado em números absolutos, nós estamos em 4º lugar na vacinação, atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Não, China e Índia, isso. Estados Unidos, China e Índia, números absolutos. É um dado bom, mas a gente precisa. Ontem, Zezé, eu peguei a tabela das pessoas que não estão sendo vacinadas. Eu vou dar uma analisada hoje, ou seja, pessoas que não estão voltando para a segunda dose ou pessoas que não estão indo tomar. E os jovens e adolescentes estão eu passei os olhos, estão entre os que mais estão dando o golpe na vacina. No estado de São Paulo, eu assisti ontem a live do governador, né, por conta da volta às aulas, e 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo não voltaram para tomar a segunda dose. Então, essa pessoa ela não está imunizada. Então, eu achei um número, assim, muito exorbitante. Então, gente, tomou a primeira dose, volta para a segunda dose. Os jovens e adolescentes, os pais, levem os filhos para tomar vacina, né? E até a própria volta às aulas, o Estado está dizendo que 97% dos professores estão imunizados com as 2 doses da vacina
e 90% das crianças e adolescentes de 12 a 17 anos já tomaram pelo menos a primeira dose. Mas precisa ter uma cobertura maior. Precisa concluir o ciclo vacinal, senão não adianta nada. Se não tomar 2 doses, não está protegido. Então, pelo amor, né? Nossa, eu queria saber o porquê, sabia? Então, eu não conheço uma pessoa, mas nenhuma, que tenha tomado a primeira dose e não tenha tomado a segunda dose. Então, eu também Você conhece? Não conheço. Eu sempre, todas as jovens e adolescentes que eu conheço, eles foram tomar as 2 doses. Então, Zezé, mas pelo que eu estava vendo nesse gráfico, a ausência desse adolescente, ele marca, ele não vai, mas já é na primeira dose, entendeu? Não é só em relação à segunda dose, ele já não está indo, ele agenda, mas ele não vai tomar vacina. Então, eu acho aí que a gente vai ter uma estratégia, vou até falar com a Valéria, para ver qual vai ser a estratégia de busca desse adolescente, porque não é obrigatória a vacina, né? Mas como vai ser o trabalho de convencimento dessa população. Agora, aí a gente chega num ponto que eu acho que ontem, assim, grandes discussões em torno da obrigatoriedade de retorno às aulas presenciais. Nossa Senhora! Assim, a maior parte do que chegou até mim foi crítica dos professores, críticas de muitos alunos. Cara, nós somos o único país que estamos nessa lenga-lenga com a educação. Quem tinha que estar brigando pela educação não sou eu que sou jornalista só, nem você. Mas principalmente o professor que reclama tanto, sabe? Que a educação não é levada a sério, que a educação é desprestigiada, mas ele próprio desprestigia a educação, Rose. Exatamente, quando tem esse tipo de atitude, porque, gente, não tem mais justificativa, sinto muito, mas eu tenho 97% dos professores das escolas estaduais vacinados. Eu preciso ver na prefeitura, a prefeitura não tem esse controle. Mas deve ter até mais na prefeitura. A maior parte dos vacinados. E a gente sabe, que existem 3 grandes prejuízos. Ontem, o Rocieli Soares, que é o secretário do Estado, ele colocou o primeiro. Você tem o prejuízo cognitivo, de aprendizagem, ou seja, as crianças perderam muitos nesse mais de um ano fora das escolas. Gente, vamos combinar que teve criança que não teve acesso. Ontem eu conversei com o Sardelli, que é o nosso editor, que o filho dele tem problemas, ele tem deficiência. Sabe quando que esse menino foi procurado pela Escola do Estado para poder perguntar se ele estava acompanhando ou não a aula dele? Quando? Nenhuma vez. Ou seja, pode ter oferecido chip, pode ter oferecido um monte de coisa, mas se os pais estão trabalhando, se não há um controle sobre esse filho nem chegou a fazer as lições. Eu vejo aqui, Zezé, muitas vezes por pais presentes, falaram assim, olha, está sendo uma luta para essa criança, eu ficar com uma criança na frente de um laptop, na frente de um computador para poder estudar. Rose, não é computador, é um celular, Rose, mas como é que você consegue num celular? Então, o prejuízo no aprendizado foi gravíssimo. Segundo prejuízo, Zezé, é a questão da saúde mental. Muitos alunos com depressão, com ansiedade, e que, quando eles estavam na escola, a convivência com os professores, com os colegas, faziam com que eles tivessem essa saúde mental mais equilibrada. E uma outra coisa que eu achei super sério, mas que o secretário não me falou o número, foi a história da evasão escolar, tá altíssima. Eles perceberam que, apesar deles terem voltado de forma com revezamento, muitos não estão voltando para a sala de aula. Gente, a educação, ela tem que ser tratada em qualquer país como um bem, assim, o mais importante. Por quê? Porque todos os países que nós vimos que estavam quebrados, eles só retomaram o crescimento econômico, tiveram mudança de qualidade de vida, a melhora nos índices, qualquer índices sociais e econômicos, porque esses países investiram na educação. Então, não tem mais justificativas, Zezé. Diante dessas 3 questões que eu coloquei aqui, não tem justificativa para os pais
e para os professores falarem que isso é genocídio e levar a criança para a volta de... Sabe por quê? Eu fiquei olhando ontem, na hora do Facebook lá, não, eu assisti a coletiva no YouTube, na hora do YouTube, os comentários. E eu gostei de um comentário que fizeram lá: você não quer levar para a escola, mas você leva para a praia, você leva para a igreja, você leva para a churrascaria, você leva para a pizzaria, porque essas mesmas crianças que não estão indo para a escola, Zezé, elas estão participando de outros eventos que têm, sim, aglomeração de pessoas. E hoje o Globo fez uma matéria que eu achei muito legal, que ele pegou algumas situações para ver qual que era o risco, se era alto, médio ou pequeno, no ajuntamento de pessoas. E no caso de escolas, o risco de contaminação é médio. Por quê? Porque você vai estar ali com os protocolos sendo olhados para que essas crianças e os professores não sejam infectados. Gente, eu não vejo mais justificativas, Zezé. Não, eu não vejo justificativa para não retomada e não aceito nenhuma justificativa dada para que as aulas não recomecem presencialmente. Sinceramente, para mim é uma fanfarrice isso. Eu não consigo ver de outro jeito. Ou é aquela história se há governo, eu sou contra. Só que nesse caso não é ser contra o governo Dória ou qualquer governo, tá? Nesse caso é você ferrar o estudante. E o estudante não consegue ver isso, é isso que me deixa louca da vida. As pessoas são usadas como massa de manobra para outras intenções e elas não conseguem enxergar. Gente, as escolas particulares, então todas as escolas, os meus netos estão desde julho depois, isso, já indo todos os dias, sabe? Como que você pode olhar para isso, essa diferença que vai ser daqui a pouquinho, mas na verdade que já está sendo, e não se incomodar e falar, deixa, sabe? Aí depois eu xingo o governo e tá tudo bem. Tem coisas que você não usa para crítica ao governo, entendeu? Não usa, não pode. Não, Zezé, e Campinas, ontem eu liguei para a prefeitura para saber como que vai ser em Campinas. As cidades que têm conselhos municipais de educação, que são as grandes cidades, é o conselho que vai dizer e definir a volta da data para as escolas municipais. Privada e Estado segue o calendário do Estado. Mas o próprio secretário falou ontem, por exemplo, nós vamos estudar casos a casos. Por exemplo, se tiver uma escola que ainda está com muita dificuldade para poder voltar presencialmente na segunda-feira, ela vai ter uma ajuda das diretorias de ensino para definir essa volta, mas é para todo mundo voltar, não é para ficar com assim, não vamos voltar. Quem que não vai para as escolas? Adolescentes e crianças com comorbidades, adolescentes grávidas, e puérperas, são essas. O restante, e aí eu fiquei tão triste com isso, quando eu ouvi falar adolescentes grávidas e puérperas. Gente, não era pra gente não era pra ter isso, não era pra ter adolescente grávida, não era pra ter adolescente puérperas. Porque pensa, é uma mãe com 13, 14 anos, Zezé, olha que coisa triste. Então eu fiquei assim arrasada ontem quando ele falou isso. Mas fora isso, Campinas ainda não definiu como será esse retorno de volta às aulas. Deve voltar, mas não deve voltar logo, mas ela tem que definir as estratégias de como vai ser. Mas eu acho que o prefeito tem que voltar rapidamente, né? Não, sem dúvida, né? Tem que voltar logo, sim. E assim, Rose, graças a Deus, né? Ainda se a gente tivesse numa situação um pouco pior do que a que nós estamos, eu acho que já tinha que voltar. Porque sim, as perdas são evidentes, as perdas são claras e assim, diante disso, quando se coloca o risco e as perdas na balança, você percebe que as perdas elas são muito maiores que os riscos, e isso são todos os especialistas falando. E nós temos assim exemplos de outros países no mundo que voltaram. Quer dizer, nós não é uma coisa que a gente vai seremos os primeiros e vamos ver no que dá, né?
Não, já tem experiência no mundo inteiro. Aliás, países desenvolvidos, países com educação forte, todos eles já estão de volta. Então, nem vem, gente, nem vem, porque simplesmente não dá. Não dá para tolerar mais isso. Ô, Rose, nós temos de ir para um intervalo agora. E a gente volta daqui a pouquinho com entrevista, né, Rose? Quem nós vamos entrevistar, Rose? Hoje é o presidente da INDEC, o Ayrton Martins. Isso. É Martins? Não sei, inventei. Não tá errado, você inventou agora, não é não. Eu vou ver aqui o nome dele certinho. Mas vamos embora, tá bom? Até daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Trânsito. Pela Orozimbo Maia, motorista encontra boas condições, não encontra lentidão pela passagem Avenida Brasil, acesso a Senador Saraiva até o terminal Miguel Vicente Cury com boas condições. O Macro está fazendo 49 anos e tem promoção. Dinheiro no bolso é melhor para você. Vales compras de até R$100 na hora e mais 800 micro-ondas. Acesse dinheironobulsomacro.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir da próxima segunda-feira, as aulas presenciais na rede pública estadual de educação do estado de São Paulo serão obrigatórias. No caso das particulares, haverá um prazo para que as escolas se preparem para o cumprimento da regra. Já as escolas municipais poderão definir as regras de retorno. Apenas crianças e adolescentes, mediante a apresentação de atestado médico, gestantes e puérperas poderão ficar em casa. O uso de máscaras continua obrigatório e a retirada delas só será permitida na hora da alimentação. Até o início de novembro, os alunos devem manter distanciamento de 1 metro e as escolas em que não puder ser mantido esse distanciamento poderão funcionar no esquema de revezamento. A partir do dia 3, porém, o distanciamento não será mais exigido e não será mais permitido o revezamento. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E agora, a Rose dizia aqui no privado aqui. Mas aqui, ó, o que o povo mais gosta da entrevista com o presidente da INDEC, Ayrton Camargo, e ela não sabe se é por ódio ou se é por amor, mas eu acho que os dois varia. Ayrton, muito bom dia e muito bem-vindo aqui ao Bastidores. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer grande estar com vocês. Eu estava falando que eu estava com saudades já de vocês, porque esse bate-papo aqui sobre mobilidade é muito gostoso mesmo. Legal. Vai, Zezé, começa você por aquele assunto que você estava em dúvida. É que outro dia, né, alguém me disse que está tendo locação de bicicleta elétrica aqui em Campinas. E eu falei, epa, mas aqui em Campinas, aí a pessoa falou,
Então eu queria saber se a INDEC tem conhecimento disso, se é um projeto da INDEC, uma vez que Campinas já chegou a ter bicicletários aqui, isso na época do Sérgio Benassi, que depois acabou com tudo. E sobre isso, vamos lá? Olha, Zezé, a gente está muito focado na expansão da infraestrutura cicloviária. O que é isso? É a ciclovia, quando você tem aquela pista mais segregada, e a ciclofaixa, quando você implanta ela num sistema viário que tem largura apropriada para isso. Então, esse é o nosso foco. E, junto com isso, bicicletários, porque a gente entende que a cidade não tem bicicletários à altura de uma rede ampla e tal. A questão da bicicleta elétrica, eu acho que é mais uma questão da opção do usuário, uma opção de mercado, então aí foge um pouco da atuação da INDEC como formulador de política pública. Acho que é mais uma questão de mercado mesmo, e a gente então desconhece, José. Quer dizer, nem precisaria, não envolveria, se alguém fosse locar esse tipo de transporte, não envolveria a INDEC, como já envolveu lá naquela época que eu falei do governo do governo Jonas. Nesse momento não, a gente está focado mesmo na expansão de ciclovia, ou seja, criar condição para o ciclista exercer, né, a sua mobilidade. Agora, se vai ser elétrica, se vai ser atração humana mesmo, tal, é uma questão que a gente não pretende, nesse momento, abordar. A gente quer que a cidade tenha, sim, condições mais seguras para o ciclista. Esse é o nosso foco no momento. Ayrton, na verdade, quando a gente pensa em ciclismo, a gente sabe que esse transporte alternativo, ele é bom porque não polui a cidade, faz bem para o corpo. A gente vê outros países em que o ciclista usar bicicleta é muito comum no dia a dia. Só que no Brasil, eu acho que é muito difícil, porque essa briga ainda com o carro é muito perigoso. Campinas, apesar de termos aí algumas ciclofaixas, ciclovias, eu acho que são ainda pouco, né? E mesmo assim, eu ainda acho perigoso. E eu estava aproveitando para andar de bicicleta no BRT. Aí você veio e tirou minha folga, porque eu usava aqui perto do Parque Industrial. Como começou a funcionar, eu perdi a minha ciclovia, que era toda para mim, para poder andar de bicicleta. Mas agora falando sério, né? Por que o transporte com bicicleta ele ainda é tão pouco nas cidades? Falta de planejamento, as ruas são muito estreitas e para você botar uma bicicleta junto com o carro ainda é perigoso. Quando que você acha que vai mudar isso? Bom, eu particularmente acho que o ciclista precisa de uma via exclusiva para ele, né? Que é a chamada ciclovia. Agora, para você implantar uma ciclovia, você tem que ter um sistema viário que permita a construção dessa estrutura. Em geral, os canteiros centrais das grandes avenidas são os lugares mais desejáveis para isso, porque você pode estar associando com vegetação, você pode estar associando essa ciclovia a bancos de descanso, eventualmente paraciclo. Então, é a condição melhor. Então, nós estamos aqui focados nisso. A cidade já tem cerca de 88 quilômetros de ciclovias. Do ano passado, só nesse ano a gente implantou aí pouco mais de 10 quilômetros, alguma coisa assim. Estamos implantando mais 2 ciclovias. Agora, não é só a disponibilidade de área para ciclovia que é a condição para a gente implantar essas ligações. Muitas vezes, Rose, você tem um sistema viário, vamos chamar assim, com dimensões generosas, né, pouco utilizado, aí a gente tem uma outra condição que é a chamada ciclofaixa. Você pega uma parte desse sistema e aí você sinaliza, segrega com tachão, com cores diferentes, e aí o ciclista tem condição de também usar. Por que isso? Porque você tem tendência a ter viagens por esse modo de transporte. Então, para isso a gente tem o planejamento, a engenharia de trânsito, quer dizer, aonde que dá para implantar a ciclovia, é a minha predileção a ciclovia em si, só que a ciclovia, como falei, tem que ter uma condição urbanística favorável e ela é mais cara. Agora, por outro lado, aonde é seguro implantar a ciclofaixa? Então, são esses 2 itens que norteiam a gente implantar. Agora, só isso não basta. Tem que ter o bicicletário. Quer dizer, o bicicletário é aquele equipamento onde você faz, a gente chama a primeira perna da viagem, né? Você sai de casa de bicicleta,
Às vezes você não quer ir até a área central, você não quer atravessar a cidade, você quer fazer uma integração com outro modo. No caso, a gente tem uma boa rede de transporte coletivo em abrangência, mas a cidade não tem ainda tantos bicicletários assim. Então, nós estamos focados também em, ao complementar a expansão das ciclovias e ciclofaixas, em disponibilizar bicicletários para você poder guardar sua bicicleta. Vocês vão disponibilizar os bicicletários a partir do ano que vem ou ainda neste ano? E onde que vocês vão estar colocando esses bicicletários? Então, nós já temos alguns bicicletários associados a terminais. Então, a nossa prioridade é consolidar a viagem por bicicleta naquilo que os especialistas chamam da primeira milha, né? First mile, em inglês. Que é quando você sai de casa, você tem uma distância que às vezes a pé não é adequada, então você usa uma bicicleta para um percurso aí de 3 quilômetros, alguma coisa assim. E aí você se articula o transporte coletivo. Nós temos cerca de 15 terminais de transporte coletivo aqui em Campinas. Nós temos um bicicletário muito bom dentro do Padre Anchieta, do terminal Padre Anchieta, e nós implantamos um bicicletário menorzinho lá em Barão Geraldo. Mas a gente está estudando agora, como falei, aproveitar containers, aquele container de 20 pés, e fazer uma espécie de locker para você guardar a tua bicicleta nele. Tá, mas esses bicicletários lá no Padre Anchieta e aqui em Barão, eles são usados? Nossa, o Padre Anchieta é lotadaço, lotadaço. E o Barão Geraldo também, porque a gente tem uma ciclovia de Barão Geraldo que agora ela chega em frente ao terminal. Então, a esse tipo de conexão que a gente está focado aqui, né? Queremos sim expandir as ciclovias, mas nós queremos criar redes articuladas. Então, são esses dois desafios que a gente está focado. Primeiro, conectar ciclovias que já existem. A cidade tem muitos tramos isolados. Isso eu não acho desejável isso. Então, vamos ver como otimizar aquilo que já existe, fazendo essas conexões para você criar ligações até perimetrais. Então, esse é uma linha de atuação nossa. E a outra é fazer a ciclovia chegar no terminal. Então, no primeiro momento, esses bicicletários ficariam nos terminais. Esse é o projeto. Até porque no terminal você já tem vigilância, você tem limpeza, você tem manutenção. Então, já tem essa facilidade, né, de você ter um mínimo de zeladoria que dá segurança para o usuário. E também, claro, a viagem de bicicleta dele vai estar conectada com o tempo de operação das linhas de ônibus que atendem o terminal. Bom, legal. Vamos agora. Nossa, eu me lembrei de um assunto aqui que a Câmara de Campinas acabou de aprovar, não sei se na semana passada ou na retrasada, um projeto mudando as regras para construções de empreendimentos sociais aqui, de interesse social aqui em Campinas. E essas regras, uma das que foram mudadas, porque foram outras também, diz respeito a empreendimentos sem garagem. E isso daí, assim, eu e a Rose, a gente ficou aqui discutindo, chegamos a falar com o João Verde, do CMDU, né? E o pessoal, não, porque tudo bem, não tem problema. Mas, assim, a gente olhou e viu que, por exemplo, o centro de Campinas, você aprovar um projeto desse vai ser um problemaço, porque o nego vai comprar, tendo carro e vai parar na rua. E aí eu queria saber qual a tua posição e como que a INDEC está se preparando para esse tipo de empreendimento. A gente até recebeu alguns setores aqui da área de projeto, de arquitetos, o próprio João Verde esteve aqui conversando com a gente, trocando ideia, né? Na verdade, a gente, como órgão de mobilidade, não teve uma atuação ativa, assim, não chegaram para a INDEC e pediram opinião, enfim, não tivemos essa interrupção. Mas a gente ouviu muito o setor aí ligado a projeto e construção civil, e a argumentação me pareceu bastante razoável, foi com base na experiência do plano diretor de São Paulo. É claro que São Paulo é uma outra realidade. São Paulo tem linhas de metrô, tem linhas de trem metropolitano, tem corredores de ônibus muito bem assentados. E o plano diretor de São Paulo fez a seguinte lógica: já que tem metrô, que é um empreendimento caríssimo, já que tem corredor de ônibus, que é um empreendimento também razoavelmente caro, entende-se que numa certa área de influência desses corredores para cada lado, você não precisaria fazer uma exigência
dos imóveis terem o mesmo número de vagas que tem, por exemplo, prédios que estão longe do sistema de transporte coletivo. Então, eu acompanhei, de certa forma, esse debate há mais de 10 anos e me pareceu que tinha alguma racionalidade. Quer dizer, se o poder público pega dinheiro de impostos, dinheiro de todos, para fazer metrô e fazer corredor, por que ele vai permitir que os edifícios tenham excesso de vaga para automóvel? É para estabelecer uma concorrência? Quer dizer, me parece que faz sentido esse raciocínio. Quando eu recebi o pessoal dos projetistas, eles vieram para cá com esse mesmo raciocínio. Falaram, puxa vida, se Campinas tem avenidas, que tem ônibus, que vai ter BRT, etc., não poderia ter um raciocínio parecido? Eu não conheço os detalhes da lei Rose, aprovada, mas me parece que é importante esse debate, sim, sabe? Eu acho que o debate ele é importante e eu quero deixar bem claro que nem eu nem a Zezé somos aqui favoráveis para mais carros nas ruas, não é isso. O que nós estamos colocando é o seguinte: para você ter menos carros na rua, você precisa ter um transporte público eficiente. Então, você vai pensar em projetar... O que nós não temos. O que nós não temos, porque assim, a gente tem pessoas que ficam 2 horas, atrasos, para fazer uma viagem, um tempo de 2 horas, atrasos no tempo de ônibus, ônibus de hora em algumas localidades, e aí você vai me dizer, mas é porque não tem passageiro, mas a gente não tem. Eu não gostaria, Ayrton, falar a verdade para você, eu tô adorando ficar em casa porque eu não tenho que dirigir, eu sou uma pessoa que detesto dirigir, e eu vou ter que voltar para a Band daqui umas 2 semanas, já tô pensando em ter que pegar o trânsito, né? Ou se eu tivesse um transporte público que pudesse me dar condições de ir para o meu trabalho com transporte público, eu ia adorar. Só que aí a nossa pergunta eu acho que... E aí eu faço essa pergunta. Antes de começar o programa, a gente estava conversando fora e você falou, Rose, essa nova geração, ela já tem uma relação diferenciada com a mobilidade. E você acha que isso vai atender essa geração que pensa no Uber, que usa bicicleta... ou você acha que a gente já está com uma tendência e que não vai ter problema de ter aquele monte de carro estacionado na rua por falta de garagem? Olha, Rose, essa pergunta sua é uma pergunta super inteligente e, portanto, muito difícil de responder, porque a gente está numa fase de transição, não só de valores, né, mas o tal do novo normal, que a gente não sabe como é que nós vamos emergir. Então, eu vejo muito essa nova geração, estudantes de faculdade, pessoal da faixa dos 18 até 25 anos, né? São pessoas totalmente diferentes, assim, na relação com a mobilidade. Primeiro, eles não querem ter carro. Eles querem usar o serviço do carro. Até porque eles têm relações de trabalho mais precarizadas, né? Não tem mais a tal da carteira assinada, eles são contratados por jornada, então não sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar a prestação de um financiamento de 36 meses para um carro, mas ele quer usar o carro. Então, usa uma assinatura, por exemplo. Você está vendo, o negócio de locadoras de automóvel é um negócio que está começando a encolher, porque as próprias fabricantes de automóveis estão montando os seus serviços de assinatura. Então, a gente está num momento de muita mudança nas modalidades que até então eram muito estratificadas e muito definidas, né? Esse pessoal também é muito sensível à questão ambiental. Então, a bicicleta, você não faz ideia como a bicicleta penetrou mesmo nessas viagens curtas. Então você soma isso, não quer ter carro, mas quer usar o serviço porque não tem uma renda que justifique manter um carro. Por outro lado, tem uma consciência ambiental, então para os pequenos, e tem juventude, tem saúde, então dá para andar de bicicleta, né? Eu estou no mercado do transporte coletivo e o meu desafio é fazer o transporte coletivo também disputar esse mercado, porque senão vai acabar o transporte coletivo. E o transporte coletivo é super bom para a cidade. Mas aí a sua fala, você como jornalista, como formadora de opinião, você tem essa visão crítica e nós que fazemos política pública temos que responder a isso. Então, uma das formas que a gente está atuando, Rose, com pouco dinheiro, com muita agilidade, já falei aqui no nosso último encontro, é botar a faixa exclusiva para o ônibus ter mais velocidade, para o ônibus não ficar travado. Então, nós já implantamos 3 faixas exclusivas e é na área central que você tem o conflito. Vamos implantar até o começo do ano que vem mais 6 faixas exclusivas para fazer o ônibus destravar. Então, quem sabe ele destravando, Rose, ele volte a ser uma opção para você nos curtos trajetos, né? Andar de ônibus. E com isso, faz sentido não ter a vaga para garagem, porque o ônibus vai ser mais competitivo. Agora, isso aí não é estalando o dedo. Isso aí é uma coisa que leva, no mínimo, 1, 2 gestões. Agora, nós começamos esse ano, porque eu acredito firmemente nisso.
destravar o espaço viário para o ônibus girar, para o ônibus ser mais rápido, né? Então é complicado, Rose, mas a gente aceita esse desafio, viu? Pessoal, nós estamos entrevistando o presidente da INDEC, o Ayrton Camargo. Então, se você tiver pergunta, manda, porque senão depois você vai ter que se calar para sempre, hein? Que agora ou nunca. Agora ou nunca, né? Ayrton, uma questão que sempre pega para os ouvintes e eles não... Tá vendo como ela monopoliza, né, Ayrton? É então, sempre assim. Não vai, agora vai. Começou, vai. Uai. Por mais que vocês expliquem, os ouvintes não conseguem entender que são aquela história, que é aquela história das velocidades diferentes nas vias, né? É um negócio que pega para todo mundo e fala, deve ser para ganhar dinheiro, porque a INDEC só bota essas vias com velocidade diferente para poder enganar o motorista e a gente ser multado. O que tem de científico, assim, de questão de engenharia de trânsito mesmo, nas velocidades diferenciadas nas vias? Olha, Rose, quando o prefeito me convidou para ser presidente da INDEC, a gente conversou sobre assuntos que eram da pauta dele, né? Uhum. Esse foi um dos primeiros assuntos que ele perguntou para mim. Falou, Ayrton, não dá para a gente acabar com esse negócio de um monte de velocidade, não sei o que e tal, né? Então, de fato, para o cidadão usuário da via, isso parece uma incongruência. Mas para a gente que tem essa vivência de urbanismo, de engenharia de tráfego, a gente entende por que uma mesma via tem velocidades diferentes, né? A sua pergunta é super boa, já me perguntaram isso em aula e tal, e eu vou dar um exemplo aqui muito significativo. Vamos pegar, por exemplo, o grande eixo para Sousas, que é Heitor Penteado. Primeiro Moraes Salles, depois Heitor Penteado. Você, ao sair do viaduto Cury, você tem uma condição ali urbana de uso do solo com muitas travessias, muitos pedestres indo de um lado para o outro, tem a entrada do terminal, tem o shopping popular, então você tem muito pedestre. Como você tem essa interação muito viva durante todo o dia, você não pode ter uma velocidade excessiva por conta das características do uso do solo. Você tem esquinas, você tem ali a José Paulino, tem uma sucessão de vias transversais também, com muito fluxo de veículos e de pedestre. Então, é saudável, é fundamental que a velocidade dos veículos seja menor para o motorista estar atento, caso haja uma normalidade numa travessia, ele consiga frear e não fazer uma colisão, não fazer um atropelamento. Agora, à medida que a Moraes Salles muda de configuração urbanística, já lá no alto, indo para Sousas, ali mais ou menos na altura do colégio... Imaculada, não. Imaculada. Cemitério, Coração de Jesus. Coração de Jesus. Ali você já tem uma baixa densidade, você tem muitos usos residenciais, então você não tem mais as travessias ao longo da quadra. Você tem as travessias mais confinadas ali nas faixas de pedestre, mais para frente você tem um parque ecológico, então você já permite velocidades de 60, você não tem vias transversais, até chegar na altura da Dom Pedro, quando você vai entrar em Sousas, é uma grande extensão de outra configuração urbana que permite que você tenha 70 km por hora. Depois, quando você entra em Sousas de novo, volta a ter um certo adensamento, tem um comércio, bares, etc., travessias, então você já cai a velocidade para 60. Então, a velocidade, ela leva em consideração dois quesitos básicos: o tipo de uso e ocupação ao longo da via, se é adensado, se tem pedestre, se tem muitas transversais, né? E, sobretudo, a geometria. Ela tem curvas fechadas, ela tem declive, ela, numa descidona, você consegue frear se acontece uma normalidade. Então, é dessa combinação de urbanismo e geometria que os especialistas definem qual a velocidade mais segura, no caso de uma anormalidade, para você preservar a vida. Por isso que a gente tem essas diferentes velocidades ao longo de uma mesma via. Ayrton, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu vejo que a gente tem um CONTRAN, né, bastante ativo e preocupadíssimo com segurança. Como é que pode moto de baixa cilindrada em estrada como a Dom Pedro, Anel Viário, Anhanguera, Bandeirantes? O que acontece com esse país? Como é possível isso?
É difícil responder, viu? Porque o CONTRAN tem a sua lógica lá, as proposituras técnicas para serem mudadas viram projeto de lei. Quando vai para a Câmara dos Deputados, você tem lá mais de 550 deputados que também têm as suas demandas, e aí, às vezes, uma ação técnica é desvirtuada. Vocês viram lá o debate meses atrás da bendita cadeirinha, né? O que virou aquilo, tira a cadeirinha, põe a cadeirinha, quer dizer, umas discussões assim meio sem pé nem cabeça, Não faz sentido. Mas infelizmente não faz sentido. Agora é por isso, Rose e Zezé, que a gente sempre, acho que o espaço de vocês é super importante para a gente estar divulgando os fundamentos técnicos, porque engenharia de trânsito é um saber acumulado que o Brasil tem desde os anos 70. E esse saber aplicado nas cidades, que virou sinalização, virou fiscalização, fez as mortes no trânsito reduzirem de 50 mil para 30 mil mortos. A população do Brasil aumentou, a frota aumentou e os mortos no trânsito diminuíram por causa desse tripé: engenharia, educação de trânsito e fiscalização de trânsito. Então, quanto mais a população tiver esclarecida, mais ela vai pressionar. Foi o exemplo da cadeirinha. Os pais, todo mundo reagiu àquela ideia lá, e a cadeirinha não foi derrubada pelo Congresso. Por quê? Porque houve uma conscientização. Só falta, né, cara? Só falta Exatamente. tirar a cadeirinha, só falta. Né? Porque esse negócio das motos, muitas vezes aqui eu pego a Dom Pedro, cara, eu vejo aquelas bis na pista do meio da Dom Pedro. Assim, eu penso, onde é que está a nossa legislação? Bom, mas agora vamos para uma coisa mais tricky, mais pegadinha que tem rolado e que o pessoal tem reclamado aqui, viu? Aliás, não só aqui no programa. 2 pessoas falaram comigo na semana passada e hoje sobre uma situação que tem rolado muito aí na fiscalização. As pessoas têm recebido multa de avanço do sinal vermelho e elas garantem que não avançaram o sinal vermelho. Elas admitem que até pode ter passado do amarelo, mas no vermelho nunca. E inclusive em pontos da cidade, tipo Glicério, que se você passar no vermelho está morto. O que está acontecendo com isso? Algumas multas são de radar e as outras são multas de semáforos em que não há radar. Precisa ver, Zezé, eu desconheço, a gente precisaria saber caso a caso, né? Mas, assim, discutindo no atacado, o que é avanço de sinal? Por exemplo, se você queima a faixa e não passou no cruzamento, você invadiu a zona do pedestre. Então, há uma demarcação, todo mundo sabe que a faixa de pedestre, ela tem aquelas barras retangulares paralelas e depois tem uma embaixo que faz a delimitação do campo onde começa a faixa. Se você a gente fala queimar a faixa, se você para o seu veículo sobre essa base da faixa, já é acusado avanço de sinal. Então, não necessariamente... Mas aí está escrito, avanço de cima, não o avanço da faixa, não é especificado? É avanço, vamos dizer assim, a infração já é cometida. O que eu queria dizer é que você não precisa atravessar o cruzamento inteiro, né? Se você já queima a faixa, ou seja, você começa uma travessia, o sinal já está mudando do amarelo para o vermelho, aí você hesita, não faz a travessia e fica em cima da faixa. Aí você já queimou a faixa, você será alvo da autuação. Então, para esse caso que você fala, a gente precisaria saber se houve, de fato, a transposição da avenida, se a infração foi registrada pelo equipamento, foi uma autuação manual do agente de trânsito. Então, a gente precisaria ter um pouquinho mais de conhecimento. De forma geral, não houve uma mudança para a redução do tempo entre o amarelo e o vermelho. Não houve. E nem tem uma determinação da INDEC para o amarelinho que se alguém atravessar no amarelo para ele acusar vermelho. Não, também não, de jeito algum. Ok, olha, Zezé, eu vou voltar, não sou eu agora são os ouvintes, tá bom? Só para você dizer que eu não deixo você falar. Aí, sempre ou é a Rose ou é o ouvinte, tá difícil fazer esse programa. O Erivelton, ele diz, na verdade é mais para você anotar, porque eu acho que você vai ter que dar uma olhada, viu, Ayrton? Há 2 semáforos na John Boy Dunlop, na altura da Claro, que não abrem simultaneamente
E o motorista, ao abrir o primeiro semáforo, inconscientemente acha que está autorizado a transitar e não imagina que 10 metros depois há um semáforo de pedestres. E sempre ocorrem freadas bruscas por causa disso, com grande risco de atropelamentos. É ali naquele... que sabe quando vocês entregaram agora a nova faixa do BRT? Perto do enxuto, perto do posto de gasolina. Isso, é nesse... Na subidona lá. Isso, é ali que ele está falando. Então, não podemos esquecer da ponte, Rose. Qual ponte? É verdade, lembro, vou falar da ponte também. Então é isso aí, depois você me dá um retorno, a Denise me dá e eu respondo para esse ouvinte, tá? Aí, Zezé, tem um outro aqui dizendo, projeto de moradia sem garagem precisa combinar com as construtoras e incorporadoras. Eu estou atuando na área imobiliária e o que temos atualmente é um boom de lançamentos em Campinas, com prédios de 2 e 3 garagens, nas mais diversas regiões da cidade, especialmente no Cambuí e na Bola da Vez, que é a Nova Campinas, devido à mudança de zoneamento. Então, não seria melhor, antes de mais nada, prover a população de transporte público decente, para que você não precise de carro, como em Londres, ao invés de impor que as pessoas deixem de ter carros? Ayrton, em relação a essa história da Nova Campinas, realmente está tendo um boom lá, e como que vai ficar essa questão do trânsito? Lá é tranquilo? Não, por enquanto você tem um sistema viário ali estrutural que, por enquanto, ele está dando conta dos volumes, né? Então, a gente precisa analisar como é que essas transformações se darão ao longo de 10, 15 anos, né? A gente sabe que um adensamento, ele acontece ao longo disso. Agora, na medida em que você tenha mais viagens ali dentro da região ou com destino na região, aí você precisa estudar, inclusive, a viabilidade de implantação de uma estrutura para o transporte coletivo ser mais eficiente, mas é importante isso sim, isso estará no nosso radar. O Alessandro de Campinas, ele disse que os vereadores estão mudando a lei sobre os aplicativos. E teve um vereador que garantiu que a INDEC faz vistorias nos veículos de aplicativos e a pergunta dele é, se esse realmente está acontecendo e se estão aprovando carros na vistoria sem o selo do Inmetro no GNV, e isso consta, nem consta no documento, como que é o comportamento da INDEC? Vocês estão fazendo essas vistorias? Eu acho que ele deve estar falando de mudança de carro que usava combustível. Gasolina e passa para gás. Gasolina, passa gás. Eles podem receber uma multa por isso, Ayrton? Não, então, a gente não faz esse tipo de inspeção. O que a gente faz a inspeção, a gente tem um controle de todos os carros que funcionam por aplicativo, até para fazer a fiscalização, sobretudo no aeroporto, na rodoviária, para saber se o carro é de fato de aplicativo, e a gente faz isso por amostragem, para garantir segurança que o passageiro está pegando de fato um carro por aplicativo. Essa é a fiscalização que a gente faz. E fazemos a inspeção veicular de segurança nos táxis, peruas escolares e tal. Agora, essa questão de mudança de forma de combustão, a gente não é competência da INDEC fazer essa fiscalização, muito menos a INDEC fiscaliza, a INDEC multaria, por exemplo, um carro que no documento está lá, combustível, e ele está usando GNV? Ou não? Olha, nós nunca tivemos esse problema. Eu preciso dar não vou responder levianamente para você, precisaria dar uma estudada nisso aí, né? Agora, de fato, não é só essa informação sobre a tração, assim, a INDEC fiscaliza todas as condições, a habilitação do motorista, se o veículo fez a inspeção veicular, quer dizer, essa questão que você está falando, mudança da forma de tração, seria uma das várias desconformidades aí que eventualmente o motorista... A gente vai dar uma olhadinha... Mas geralmente... Essas questões com o carro não são da alçada da Polícia Militar? Do Detran, exatamente. E não da INDEC, né? Nós não habilitamos o carro se ele muda de tração, não é competência do órgão nosso de trânsito. Olha, o Fernandes Meriz, ele está perguntando se não tem como implantar a onda verde ao longo da Avenida Francisco de Camargo Andrade, no Castelo, porque, segundo ele, lá existem vários semáforos não coordenados. Essa questão da onda verde é um sonho que a gente tem aqui, até a gente tem como projeto estratégico fazer um CCO de semáforo inteligente, que a cidade não tem. A cidade tem 4 gerações tecnológicas de controle semafórico, cada uma de uma década. Então, nós temos a mais antiga dos anos 90. Então, a lógica de programação semafórica não é, infelizmente, a da onda verde. A gente não tem equipamentos assim. Vamos ter agora nos corredores de BRT, né?
Então tá anotado aqui a avenida que o nosso ouvinte sugeriu. Eu vou falar com as nossas equipes aqui de programação semafórica para a gente saber se aquela geração tecnológica de semáforo que está lá permite alguma otimização dentro das suas peculiaridades. Mas aí depois a gente retorna para você, Rossi. Zezé, o último dia eu passo para você, o Pedro do Jardim do Lago, ele diz que na Praça Maria Tudor, nesse bairro, acontecem vários acidentes. E segundo ele, seria fácil resolver só fazendo uma mudança de mão para os veículos. Eu estou passando tudo isso para a Denise, viu, Ayrton? Porque aí eu acho que seria mais fácil para poder responder depois. Zezé, vai, você não estava querendo fazer pergunta? Faça. Não, o que eu estou querendo, o que eu estou tentando me lembrar, a história da ponte, Rose. Que história é essa do Jardim Garcia, lembra? É o seguinte, entre o Jardim Garcia, ali, deixa eu achar aqui, existe uma ponte, deixa eu achar, peraí. Uma ponte aqui, que foi feita pela Autoban. A Prefeitura e a Autoban teve a ligação entre o Jardim Garcia e o Jardim Pacaembu, foi feita uma ponte de ligação para que, um viaduto, para que esses carros passassem de um bairro para o outro. A prefeitura chegou a inaugurar a ponte e aí a concessionária foi lá e fechou essa ponte, nessa ligação entre o Garcia e o Pacaembu. E o Wagner falou assim que isso ajuda muito a população, porque senão tem que dar fazer um retorno imenso. E eles querem saber por que fechou, o que está pegando nesse imbróglio entre a Autoban e a prefeitura. Eu não sei se é com você, com a ideia que eu seria com eu acho que esse tema que cuida mais da infraestrutura viária é da Secretaria de Infraestrutura. Eles aqui têm gestão sobre o sistema viário desse ponto de vista. Então, eu sugiro um contato lá com eles. A gente só faz a operação do sistema viário, a gente não entra na parte de concepção, né? Tá. Ayrton, a gente teve aí o período de pandemia, praticamente 1 ano e meio, e o que a gente percebeu foi uma cidade, assim, boa para se morar, para dizer a verdade, em termos de trânsito, porque estava fácil. Como é que foi o retorno? Já retornou à normalidade? As escolas? Como é que está Campinas em termos de trânsito agora, 1 ano e meio depois? Um dos indicadores disso que você acabou de falar, Zezé, é justamente a lotação do nosso sistema de ônibus, né? Nós saímos, antes da pandemia, de uma demanda diária de 560 mil passageiros transportados por dia, nas nossas cerca de 180 linhas, para, no pico da pandemia, quando a cidade ficou fechada, isso despencou para cerca de 160 mil passageiros. Então, vejam vocês. E hoje, a gente já está recuperando essa demanda, nós já tivemos picos aí da ordem de 380 mil passageiros, o que faz com que a gente, a cada movimento desse, mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente altere a frota para a gente não ter mais aquelas situações muito constrangedoras que eu encontrei aqui quando cheguei, de ônibus absolutamente lotados. Quer dizer, era uma coisa muito maluca, a demanda caía por causa da pandemia, mas você tinha ônibus lotados. Como é que você explica essa contradição? Então, a gente iniciou em fevereiro... Retirada de frota. Exatamente, mas não só isso, mas uma reprogramação para você pode até retirar frota, mas na hora do pico, aí você tem que botar mais frota para evitar aquilo que a gente chama de nível 6, né? Então, nós temos feito essa reprogramação quinzenalmente a partir desse monitoramento da demanda. Agora, semana que vem, o governo do estado anunciou que as aulas voltam a ser presenciais, né? Então, a gente está, graças a Deus, nessa tendência de recuperação gradativa. Mas, veja, o nosso termômetro é a lotação do sistema. Ainda não chegamos a 560 mil, mas a gente, se Deus quiser, vai estar chegando em breve aos 400 mil. Quem sabe aí na época de Natal, essa coisa toda, a gente possa chegar próximo do que tínhamos antes da pandemia. Então, de fato, a cidade está voltando, né? Deu para equilibrar o sistema, eu digo financeiramente, com essa prática de retira a frota? Como é que está isso hoje? A gente falou com o Dário aqui, o Dário Saad, há cerca de uns 10 dias, e ele disse que a expectativa dele é de que tenha de aumentar o subsídio por causa de preço de combustível, e aí
Aí é uma penca de coisa, né? Como é que está essa história do equilíbrio do sistema hoje? Esse é o nosso desafio diário aqui, fazer com que a conta feche, né? Você sabe que o sistema está sem aumento tarifário já faz algum tempo, justamente para não pressionar aí a população, e Campinas é uma das poucas cidades do Brasil que tem o subsídio. Então, o papel do subsídio é justamente esse, é completar a conta para não jogar exclusivamente no passageiro essa responsabilidade. Agora, de fato, nós estamos com uma inflação muito grande, nós estamos com o diesel está subindo, não só o diesel, né? O refino do derivado de petróleo, gasolina, até o álcool também está subindo praticamente a cada semana. Isso impacta nos custos. Agora, quando a gente estava na pandemia, a gente retirou frota para compatibilizar a frota com a demanda. Então, reduziu também custo operacional. Essa é a verdade. Não estamos ainda com toda a frota. Então, se de um lado você tem o aumento do custo, por outro lado, você tem uma certa redução com a diminuição da frota. E é dessa gangorra de equilíbrio que a gente tem feito a gestão da rede, né? Para não explodir justamente a tarifa nem o subsídio. Ayrton, e por falar em ônibus, como que está o estudo, quando que vai ser entregue o estudo em relação à concessão? Porque vocês estão programando jogar isso no primeiro semestre do ano que vem para a rua, o edital, né? Vai dar tempo? Porque se não tiver concessão de um ônibus, não tem como o BRT funcionar, não tem uma história assim? Não, na verdade, o nosso estudo está na fase final de revisão. A ideia é até o começo de novembro, mais tardar, ele está pronto, porque aí depois nós teremos toda aquela agenda de audiências públicas, etc. e tal. Então, nós estamos trabalhando para que até o final do ano a gente possa ter cumprido toda essa exigência legal de apresentação do novo edital para torná-lo hábil para publicação. Então, se Deus quiser, a gente espera, tudo dando certinho, da gente publicar até o finzinho do ano o novo edital. Tá, eu acho que vai ser tipo meados do ano que vem, né? Tipo 6 meses para abre, contesta, vai e vem, audiência. Acho que julga, né? O processo licitatório. Ayrton, você tem esperança de que dessa vez não vai ser suspenso? Porque todos os editais foram suspensos, ou pelo Tribunal de Contas, ou pela Justiça. O que vocês vão fazer de diferente? Eu acho que o diferente já é o próprio estudo, né? Para que vocês consigam, de fato, entregar um edital que não tenha ali lugar para achar firulas, porque a gente sabe que o transporte público tem muitos interesses envolvidos e é terrível o transporte público, concessão. Não, com todo respeito aos órgãos reguladores, e esse deve ser sempre o papel de quem faz política pública, é respeitar os apontamentos dos órgãos reguladores. E aí a gente teve, eu digo a gente, né, a cidade de Campinas teve a atuação do Ministério Público e depois a própria Justiça. Agora, as manifestações do Ministério Público e da Justiça foram observadas, né, os comentários foram incorporados agora na revisão do edital. Então, o nosso compromisso foi corrigir, acolher, acatar essas recomendações. Se vierem outras observações, não sabemos, mas pelo menos aquelas do passado estarão contempladas nessa versão do edital. Agora, como a Zezé muito bem falou, todo o processo licitatório, da compra de uma caneta à compra de um avião, você tem o risco de ter a disputa, seja porque alguém acha que o edital não está bem feito, seja porque um segundo colocado se achava no direito de ter ganho, e a lei prevê que haja isso, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, a gente publica o edital, tem aí um mês para que esse edital ficar publicado, depois haverá a entrega das propostas, depois terá que ter a habilitação do vencedor com documentação, depois tem a fase de transição do sistema atual para a implantação das características do novo, o redesenho da rede, o início da operação do BRT. Então, de fato, esse processo de acomodação, ele ocorrerá ao longo do primeiro semestre do ano que vem, como você bem falou, Rose. Mas, assim, é uma perspectiva muito positiva. Quer dizer, eu acho assim que, independentemente dessas demoras todas, a gente vai virar uma página disso tudo, vai ter aí uma frota limpa, vai ter esse corredor, que é o Ganho de Campinas, que é uma obra que vai ficar, e vai ter uma rede
que tecnologicamente vai ser mais bem adaptada para as necessidades de Campinas. Acho que isso que é mais importante. Você acha que o trem... Eu sei que a gente tem que ir embora, tem 2 perguntas de ouvinte aqui ainda, mas você acha que o trem finalmente vai chegar em Campinas, o trem metropolitano? E como que isso vai beneficiar a nossa cidade? Olha, Rose, como eu venho do setor ferroviário, aí tive minha vida inteira, trabalhei no metrô, trabalhei na CPTM, esse é o nosso sonho, de fazer uma cidade que é maior, por exemplo, do que Lisboa, né, que é mais rica do que Lisboa, tenha um sistema de transporte com a confiabilidade que só o sistema ferroviário pode dar. Então, eu acho que, em funcionando direitinho esse trem, nós vamos ter a articulação permanente e operacional das 2 maiores economias do país, que são a região metropolitana de São Paulo, com a região metropolitana de Campinas, que é um centro de excelência tecnológica. Então, veja que mercado vai se abrir na articulação disso, né? É só um sistema ferroviário que tem hora para sair e hora para chegar que permite isso. Então, eu sou muito otimista. E eu lembraria ainda que a consulta pública para o edital do trem está aberta até amanhã. Então, qualquer ouvinte, qualquer cidadão que queira fazer sugestões em cima do projeto, que queira fazer perguntas, tem até amanhã para entrar no site lá da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e deixar o seu comentário para que esse sistema, de fato, atenda os anseios da nossa região. Bom, eu só vou falar, eu vou ler as perguntas. Rapidinho. O José Roberto Alves, ele está perguntando para você, Ayrton, por que está sendo multado num trecho da Avenida Moreiras por transitar no corredor do BRT próximo ao viaduto da Anhanguera. Segundo eles, os pontos de ônibus não estão funcionando e os coletivos usam as faixas de automóveis. E ali, segundo ele, é uma verdadeira fábrica de multas nesse trecho. Não sei se você vai ter resposta agora, eu posso mandar para a Denise. Você prefere? Por favor. E uma outra, ele está sugerindo aqui, ele está perguntando para você que em algumas avenidas com 3 e 4 faixas existem um estrangulamento do trânsito. De 3 faixas, depois viram 2 faixas sem nenhuma sinalização. Então, na verdade, o que o ouvinte está pedindo, principalmente, ele cita ali Eurozimbo Maia, Barão de Itapura e a Norte Sul. E ele pede para vocês darem uma olhada disso com carinho, porque está atrapalhando o trânsito e teria que melhorar essa questão tanto da sinalização como dessas existências de várias faixas e depois você estrangula para umas. Não, isso é muito importante, até porque a gente está fazendo uma revitalização da sinalização na área central. Quem passou ali pela Senador Saraiva viu que a gente já fez a revitalização, vamos fazer agora na Moraes Salles, depois na Zé Paulino, enfim, mais dentro aqui do rótulo, né? Mas essa observação é muito importante para a gente estar atento e eventualmente corrigir essa falha que ele muito bem citou. Você viu que dá, você vindo para cá, dá Ibope, né? Então, por favor. Ayrton, olha, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Foi muito legal essa entrevista. Um abraço, tenha um bom dia, Obrigado. Bom fim de semana para você também. E eu espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder estar juntos presencialmente no estúdio aí, que vai ser mais gostoso ainda estar com vocês. Legal. Tomar um café enquanto conversa. Isso mesmo. Um abraço. Muito obrigado e um abraço aos queridos ouvintes também que nos ouviram até agora. Obrigado mesmo. Tchau. Bom, e nós estamos indo agora para um break, para o desespero do nosso amigo Lucas Pessoa. Vamos lá, gente. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai até Maceió para enfrentar o CRB. Às 19 horas no Estádio Rei Pelé. E no sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o Náutico. Às 16 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 30ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas.
Venha conhecer o Medplex Veracruz, um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Publicitário. Preocupado com o futuro. É que tá chegando o Mídia Festival. E esse ano mudou tudo. Inscrições mais baratas. Categorias técnicas e de profissionais do mercado. Isso mesmo. E será que eu vou conseguir assistir todas as palestras? Como é que você sabe de tudo isso? É um dom. Mídia Festival 2021, onde os astros da comunicação se encontram. Inscreva-se já. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Trânsito. Pretende utilizar a Lix da Cunha? Não vai encontrar dificuldades nos dois sentidos. A Davi Vicente também apresenta boas condições. O acesso a Barão de Itapura. A Barão de Itapura tem pontos onde o motorista reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo até a chegada à Lagoa do Taquaral. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa, é um e pronto. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E os casos de coronavírus estão diminuindo aqui no país, mas o número de novas infecções em crianças permanece excepcionalmente alto, com 148.222 casos relatados na semana passada, que terminou no dia 7 de outubro, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Na verdade, as crianças representam quase um quarto dos casos relatados semanalmente. Nacionalmente, os casos, hospitalizações e mortes de Covid-19 estão, graças a Deus, diminuindo. Na semana passada, uma média de 87.676 pessoas relataram infecções e 1.559 pessoas morreram do vírus por dia, mostrando dados da Universidade Johns Hopkins. A taxa de infecção ainda está bem acima do que é necessário para obter o controle da pandemia, com o Dr. Anthony Fauci dizendo que deveria ser inferior a 10 mil por dia. E com a chegada do inverno, os especialistas temem que os casos possam voltar a subir. Crianças que não se qualificam para a vacinação enfrentam riscos maiores. Enquanto isso, os Estados Unidos planejam diminuir as restrições de viagem para visitantes totalmente vacinados do Canadá e também do México a partir do próximo mês, disseram autoridades de alto escalão. A decisão vai inclusive relaxar as proibições que estão em vigor há mais de 18 meses. A mudança, no caso, permitiria que turistas estrangeiros entrassem aqui nos Estados Unidos por meio de portos terrestres ou de balsa pela primeira vez desde março de 2020. Autoridades do governo ainda não anunciaram uma data para a mudança da política, mas disseram que vai acontecer no início de novembro, em conjunto com o sistema atualizado de viagens aéreas internacionais do país. As autoridades governamentais não anunciaram quais vacinas serão aceitas nas fronteiras. Se as fronteiras terrestres e de balsa seguirem o exemplo do novo sistema de viagens aéreas, os estrangeiros devem ser capazes de cruzar com as vacinas que foram aprovadas pela FDA, ou Organização Mundial da Saúde. Isso inclui a Pfizer, Moderna, Janssen, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm e Sinovac. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente não vai entrevistar ninguém. Eu e a Rose só batendo papo aqui e ela vai ter que falar. Ela vai falar sobre uma... Fala, Rose. Que coisa. Fala rápido. A Thalita, lá da Prefeitura da Infraestrutura, ela respondeu para o nosso ouvinte sobre a história da ponte. Ela falou que foi o Jonas Donizete que inaugurou a ponte,
Só que ela foi bloqueada novamente pela Autoban e o caso está na justiça. Então, a disputa... meu Deus? Então, e eu vou tentar achar esse processo. Por enquanto, não há novidades. Thalita, mas explica pra gente o que aconteceu. Tem que trazer a história inteira, pelo amor de Deus, queremos saber. Agora, eu quero que Rose Maria, com a sua esperteza... Não, queria que você ficasse quieta dessas coisas, porque eu tenho um assunto aqui que eu preciso da sua expertise, palpitando. Que é isso do Ciro Gomes? Ai, que confusation, né? Então, gente, eu não consegui entender, porque tá todo mundo falando que o Ciro tá mais pra linha acessória do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá adorando essa briga da esquerda, né? Entre a esquerda. E o Ciro tinha prometido que ele ia ficar na dele e que não ia mais ofender ou atacar o PT. O Lula, principalmente. O Lula, principalmente. Eu não consegui entender o que aconteceu. O Ciro foi numa entrevista que ele deu no podcast e ele acabou falando que a Dilma... Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Primeiro ele falou que o Lula havia conspirado contra a Dilma também pelo impeachment dela. E aí eu acho que é dentro daquela linha que se falou muito à época, que o Lula, ele estava fazendo um jogo duplo com a Dilma, porque ele queria ter disputado a eleição de 2014, aí ela deu um tunga nele, né? E aí ele deu troco. Então, aí o Ciro falou isso. Aí a Dilma, para defender o Lula, foi pro pau. Sim. E aí ele chamou a Dilma de incompetente, inepta e alguma outra coisa aí. E o que, assim, eu acho que uma coisa que faz sentido é a história de ressuscitar a Dilma. Porque as pessoas estão achando que e esse é um peso grande para o PT carregar, para o Lula carregar, quando ele estiver disputando. Então, que o Ciro vai fazer o povo lembrar da Dilma e os outros, quem estiver disputando também, então hora vai ser o Ciro lembrando e hora serão os outros lembrando o povo, né? Então, mas não seria mais lógico, não seria mais lógico alguém que não seja da esquerda trazer essa lembrança à tona? O que o Ciro ganha com isso? Porque o Ciro... Eu acho que o Ciro está aqui com o PT. Então, eu acho que ele não engole. Então, mas se ele quiser o voto da esquerda, Zezé, não é esse tipo de atitude ou de fala dele que ele vai conseguir trazer esse voto. Se bem que eu acho que quem é PT não vota no Ciro. Não vota. Então, e aí eu acho que ele vai acabar tentando fazer... o voto antipetista. Antipetista e o antibolsonarista. Ele quer ser a terceira via, é a sensação que eu tenho. Pode ser. Eu acho que aí tem lógica. Olha, Zezé, os ouvintes hoje estão com tudo. Ontem, o Edmilson, ele mandou, eu não consegui ler, ele está dizendo que se pode fazer festinha aí para praia lotada, shopping, pode voltar para as aulas, sim. Na Lagoa do Taquaral, no domingo à tarde, está lotada. Então, que voltem às aulas. O Donizete de Sumaré, sobre as vacinas, ele acha que o índice divulgado, Zezé, não é real dos números de vacinados, porque ele disse assim que a esposa dele já tomou até a dose de reforço e na carteira digital só conta a primeira dose. Então, ele está achando que está desatualizado, e pode ser mesmo. Por exemplo, tem um outro ouvinte nosso, o Celso, ele diz assim: Rose, com referência às vacinas com as 2 doses atrasadas, será que não é algum problema no cadastro no sistema? Uma amiga dele, aqui de São Paulo, tomou as 2 doses, mas não aparecia o nome dela no sistema. Ela precisou reclamar na ouvidoria e enviar a carteirinha para conseguir o certificado. Então, Zezé, o que ele está dizendo é o seguinte: entre o número de pessoas que tomou e o sistema, há uma desatualização grande. Pode ser, porque se nós temos 2 casos, do Donizete e do Celso Santos colocando isso para a gente, é isso mesmo, viu? Pode ser, sim. Ele tem razão. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma.
E o Tange Negrão, ele está dizendo assim, o Ciro tem 6%, e ele vai falar do Lula para poder conseguir marketing. Não sei, eu acho que tem mais a ver com isso que a Zezé falou. Eu acho que ele sabe que o petista não vai votar nele mesmo, então ele está mirando nessa massa que não é nem Lula, nem Bolsonaro, mas aquele que não é nem Lula pode derramar os votos nele. Eu acho que tem razão, acho que essa leitura eu acho que é a mais correta. Bom, Zezé, a Valquíria tá pedindo pra você dar um alô pra ela, que ela tá morrendo de saudade. Nossa, Valquíria, minha querida Valquíria Barbieri, um beijo bem grande pra você. Que bom que você tá aqui. A gente adora quando você tá aqui conosco. Apareça sempre, aliás, todos os dias, tá? Então isso, Zezé. É isso. Todos os ouvintes. Aí tem a Carmen aqui falando pro secretário, mas aí eu vou mandar pra ele. Isso. E aí a gente passa as respostas para vocês, tá bem? Gente, olha, quinta-feirona, graças a Deus, agora já começa assim, já um pé no fim de semana. Um beijo para todo mundo, Rose, beijo para você e até amanhã, 10 horas, fui. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz.